Vamos falar agora sobre o HIV, né? O vírus da imunodeficiência humana. Como o próprio nome diz, causa uma alteração aqui no nosso sistema imunológico que se torna comprometido, deixa de ser eficiente no combate a infecções. Então, o HIV, ele é o agente etiológico, é o causador da doença AIDS. A AIDS é a síndrome da imunodeficiência adquirida. E a AIDS é a doença causada pelo vírus HIV. Nós temos dois tipos básicos de HIV. Nós temos o HIV-1 e o HIV-2. Os dois tipos de vírus causam a mesma doença, a AIDS. Então, o HIV-1 é encontrado, distribuído por todo o mundo. A AIDS é uma pandemia? Sim, é uma pandemia, porque ela é uma doença que se disseminou por todo o nosso planeta Terra. Já o HIV-2, ele é encontrado mais na África Ocidental, certo? Então, continuando aqui, entre os anos de 1980 a julho de 2019, ano passado, nós tivemos no Brasil identificados, né, cerca de 966 mil casos de AIDS no Brasil, quase aí batendo 1 milhão de casos em praticamente 40 anos, né? Coronavírus, em apenas 4 meses, nós já temos quantos milhares de casos, né? Já ultrapassou o que o HIV tem em 40 anos, né? Então, nós temos milhares e milhares de casos de coronavírus, enquanto que a AIDS nós tivemos em 40 anos cerca de quase 1 milhão de casos, certo? Então, nós temos cerca de 39 mil casos de HIV registrados nos últimos 5 anos, em média. Anualmente, aí, o Brasil está mantendo uma média de casos novos de HIV em torno de quase 40 mil casos. Então, nós observamos aqui, nessa tabela, que aqui tem a faixa etária, certo? Em azul aqui estão os homens, e em verde as mulheres. E o que nós observamos aqui? Que até os 14 anos, entre os 5 e os 14, a gente tem poucos casos reportados de pacientes com HIV. E menos que 5 anos, nós temos em torno de, aqui, 1,8 para cada 100 mil habitantes. 100 mil habitantes seria a população de Itapeva. Então, imagina a população de Itapeva. Nós temos aí cerca de 2 crianças contaminadas, meninos, e 2 meninas contaminadas a cada 100 mil habitantes, imaginando uma população do tamanho de Itapeva. E porque isso daqui é o tipo de HIV que é detectado ao nascimento de mães portadoras que transmitiram para os seus filhos. Depois isso aqui cai, e daí nós temos aqui uma maior frequência de casos detectados para homens na faixa etária entre 25 e 29 anos, para os homens, né? Então, cerca de 51 casos para cada 100 mil habitantes de jovens com HIV. E cerca de 13 mulheres nessa faixa etária. Então, nós observamos que os meninos aqui estão se cuidando menos que as meninas. As meninas são mais espertas aqui nessa faixa etária. E nós observamos aqui que a faixa etária de vocês aí, que é de entre 15 e 19, né? Entre 19 e 24, em torno aqui de 35 casos para cada 100 mil habitantes para meninos e 9 casos para meninas. As mulheres, elas têm mais HIV, assim, na faixa etária entre os 35 e os 44 anos, nós observamos aqui. Depois vai diminuindo. Então, nós temos mais homens contaminados por HIV do que mulheres, né? Período entre 2008 e 2018.
né? Foram feito esse estudo. Nós observamos que no período de 2000 até 2019, foram notificados 125 mil gestantes infectadas com HIV. Então, em 20 anos, nós tivemos 125 mil gestantes contaminadas, sendo dessas 38 aqui da nossa região, na nossa região aqui, sudeste. Então, tem que ficar muito atento, é muito importante o exame pré-natal para o diagnóstico de gestantes portadoras de HIV, para justamente nós não termos casos aqui de recém-nascidos. Já entra com o tratamento, e o tratamento é uma porcentagem alta de cura, tá? Então aqui a gente vê no Brasil em preto que nós temos cerca de 20 casos aqui de HIV para cada 100 mil habitantes em média no Brasil. Então esse dado não está caindo. O Brasil é um dos poucos países do mundo que essa curva aqui de casos se mantém em torno de 20 para cada 100 mil habitantes. Não cai isso daqui. A maioria dos países já estão caindo e a gente observa que no Brasil não. Na região aqui, daí por região, observamos que na região sul nós temos aqui uma quantidade grande de casos e vem caindo. Enquanto que na região norte, nós temos aqui um aumento do número de casos de HIV. Tá? Então, esses foram alguns dados epidemiológicos sobre o HIV.